Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas, Kaviraj Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya 11, os passatempos Veda Kirtan de Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 11. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhatta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhatta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadipta Shandi Javana Selama Vaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Akadapi Betavyam Shitistrinam Visharinam Api Yatarhe Manasa Shobhas Tathatasya Kriterapi. Assim como alguém fica errado ao deparar com uma serpente, ou mesmo ao ver quem está se esforçando para alcançar a autorrealização deve ter uma ideia de mulher. Na verdade, ele sequer deve dar uma olhadela para os seus aspectos físicos. Prabhupada diz, esta é uma citação do Shri Chaitanya Chandrodaya Nataka 8:24. Aichevata punarapi mukena nibe kahajadita be amayahitana dekibe. Bhattacharya, se continuares a falar assim, nunca mais me verás aqui novamente. Portanto, não deves jamais permitir que semelhante pedido proceda de tua boca. Bhayapanasavabhumani jagarigela vasariyagiyabhata charyachintita haila. Temeroso, Sarvabhauma voltou para casa e começou a meditar sobre o assunto. Renakare prataparudra purushotame aila patramitra sangeira jagarashane chalila. Nessa altura, Maharaja Prataparudra chegou a Jagannath Puri, Purushottama, e, acompanhado de seus secretários, ministros e oficiais militares, foi visitar o templo do Senhor Jagannatha. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Parece que Maharaja Prataparudra vivia em Kataka, sua capital. Mais tarde, ele transferiu a capital para Khurda, a poucos quilômetros de Jagannath Puri. Hoje em dia, há uma estação ferroviária ali chamada Khurda. Ramananda Rayala Gajapati Sange Pratame Prabhure Asimi Lila Bahurange. Quando o rei Prataparudra regressou a Jagannath Puri, Ramananda Rai também estava com ele. Ramananda Rai sentiu muito prazer de ir imediatamente ao encontro de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Jaya. Todos os reis indianos recebem títulos. Às vezes são conhecidos como Chhatrapati, às vezes como Narapati e outras vezes como Ashwapati. O rei de Orissa é tratado como Gajapati. Praya Pranati Kaila Prabhu Kaila Alingana Dvijani Prema Vishi Karina Kandana
Ao encontrar-se com Shri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy prestou-lhe reverências. O Senhor abraçou e ambos começaram a chorar, absurdos, no grande êxtase de amor. Raya Sahi Prabhu Devi Sneha Vyavahara Savabhakta Mani Gaila Chamatkara. Ao presenciarem os intercâmbios íntimos entre Shri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy, todos os devotos ficaram aliviados. Krishna e Arjuna. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Ora Dharani e Lalita. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 9, da dinastia de Anshuman, verso 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tata Sudasastat Putro, Tata Sudasastat Putro, Damayanti Patirnripa, Damayanti Patirnripa, Ahur Mitrasaham Jamvai, Ahur Mitrasaham Jamvai, Kamasangrinuta Pachi, Kamasangrinuta Pachi, Vashishta Shapat Rakshvanu, Vashishta Shapat Rakshvanu, Anapatya Swakarmana, Anapatya Swakarmana. Tata Sudasastat Putro, Tata Sudasastat Putro, Damayanti Patirnripa, Damayanti Patirnripa, Ahur Mitrasaham Jambai, Ahur Mitrasaham Jamvai, Kalma Sangriham Utakvachi, Kauma Shandrinuta Kwachi, Vasista Sapadraksho Abu, Vashishta Shaparakshvanu, Anapatya Swakarmana, Anapatya Swakarmana. Tata Sudasastat Putro, Damayanti Patirnripa, Ahur Mitrasaham Jamvai, Kauma Shandrinuta Kwachi, Vashishta Shapadrakshavanu, Anapatya Swakarmana. Tradução, vamos repetir, por favor. Sarvakama teve um filho chamado Sudasa. Sarvakama teve um filho chamado Sudasa, cujo filho, conhecido como Sudasa, era o esposo de Damayanti. Sudasa, às vezes é conhecido como Mitrasaha, ou Kalma Shapada, devido às suas
próprias más ações, devido às suas próprias más ações, Mitrasaha não teve filhos, E Vashishta amaldiçoou, a transformar-se a tornar-se um antropófago rakshasa. Verso 9. Shri Rajovacha Kinimito Purushakha Sodasya Mahatmana Etadveditam Ichamaha Katyatam Narahuyadi. Vamos repetir. O rei Parikshit disse, ó Shukadeva Goswami, por que Vashista? O mestre espiritual de Sodasa, amaldiçoou aquela grande alma. Desejo saber isto. Se não for assunto confidencial, por favor, descreve-mo. Versos 20 e 21. Shri Shukauvacha Sodaso Mrigayam Kinchi Charamraksho Jaghanaha Mumocha Bhaktaram Swata Katha Pratichi Kirshaya Santintayam Agham Ragya Sudarupadharu Grihe Gurave Bhoktu Kamaya Bhoktva Nindena Mishan. Tradução, vamos repetir. Shukadeva Goswami disse, certa vez, Sodasa, foi viver na floresta, onde matou um canibal rakshasa, mas perdoou e libertou o irmão deste. O irmão, entretanto, decidiu vingar-se, pensando em prejudicar o rei, ele tornou-se o cozinheiro da casa real. Certo dia, o mestre espiritual do rei, Vashishta Muni, foi convidado a jantar. E o cozinheiro Rakshasa, serviu-lhe carne humana. Verso 22. Parivekshamanam bhagavan vilokya anjasa rajanam ashapat krudo rashurievam bhavishyasi. Tradução, vamos repetir. Enquanto examinava o alimento que lhe foi oferecido, Vashishta Muni, através de seu poder místico, pôde entender que o mesmo era inadequado, para ser consumido, pois se tratava de carne de ser humano, Ele ficou muito irado disso. E imediatamente, amaldiçoou Sodasa a tornar-se um canibal. Quer dizer, o irmão do Rakshasa conseguiu se vingar, né? Agora o rei foi amaldiçoado a se tornar um
3:24. Raksha kritam tad viditva chakridva dashavarshikam swapyapo anjalim adaya gurum shatum samudhyata varito madayantyapo rushati padayojaho dishakham avanim sarvam pashyam jiva mayam nripa. Tradução, vamos repetir. Ao compreender que a carne humana, fora servida pelo Rakshasa, e não pelo rei, Vashishta submeteu-se a 12 anos de austeridades, para purificar-se, da ação de ter amaldiçoado, o impecável rei. Enquanto isso, o rei Sodasa bebeu água e cantou o Shapa Mantra, preparando-se para amaldiçoar Vashishta, mas sua esposa, Madhyanti, impediu-o de tomar essa atitude. Então, o rei viu que as 10 direções, o céu e a superfície do globo, estavam repletos de entidades vivas, em toda parte. Verso 25. Rakshasam bhavam apana pade kalmashatangata vyavaya kalidadrishi vanoko dampati dvijo. Tradução, vamos repetir. Sodasha adquiriu assim a propensão para o canibalismo, e recebeu sobre sua perna uma mancha negra, motivo pelo qual ficou conhecido como Kalma Chapada. Certa vez, o rei Kalma Chapada viu um casal de brahmanas ocupado em intercurso sexual na floresta. Versos 26 e 27. Shudarto jagrihe vipram tatpatnani aham kritartava nabhavam rakshasha sakshat Ikshvakunam Maharata Madhyanti Hapativira Nadarman Kartumarvashi Devi Apatyakamaya Akritartham Patim Dvija. Tradução, vamos repetir. Estando influenciado pela propensão rakshasa, e tendo muita fome, o rei Sodasa agarrou o Brahmana. Então a pobre mulher, a esposa do Brahmana, disse ao rei, ó rei, na verdade, não és um canibal, ao contrário, és um dos descendentes de Maharaja Ikshvaku, de fato és um grande lutador, O
esposo de Madhyayante, o esposo de Madhyayante. Não deves praticar semelhante ato irreligioso. Não deves praticar semelhante ato irreligioso. Desejo ter um filho. Desejo ter um filho. Por favor. Portanto, devolve meu esposo, que ainda não me engravidou. De verso 28. Devayam surajam purushasya kilartadha tasmadasya vadovira sarvartha vada uchyate. Tradução, vamos repetir. Ó rei, herói, este corpo humano, presta-se à obtenção de benefícios universais. Se agires precipitadamente e matares este corpo, liquidarás todos os benefícios que podem ser colhidos na vida humana. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Srila Narottama Dasa Thakura canta Hari Hari Vipale Janama Gaunaino Marusya Janama Payara Krishna Bhajiya Janiya Shunya Vishakainu. O corpo humano é extremamente valioso, porque nesse corpo a entidade viva pode entender as instruções de Krishna e alcançar o seu destino último. A entidade viva está dentro do mundo material para cumprir a missão de voltar ao lar, voltar ao Supremo. No mundo material, todos anseiam pela felicidade, porém, como não conhecem o destino último, mudam de um corpo a outro. Entretanto, se o ser vivo, obtém a oportunidade de possuir uma forma corpórea humana, neste corpo, ele poderá seguir os 4 princípios apresentados sob a forma de Dharma, Artha, Kama e Moksha, e se elevar, se ele levar uma vida regulada, poderá progredir, ultrapassando a liberação, para ocupar-se a serviço de Radha e Krishna. Este é o sucesso da vida. Acabar com o processo de repetidos nascimentos e mortes e voltar ao lar, voltar ao Supremo, Mam-eti, para ocupar-se no serviço a Radha e Krishna. Portanto, nem quem recebe um corpo humano deve utilizá-lo para o seu progresso na vida. Em toda a sociedade humana, matar um ser humano é levado muito a sério. Centenas e milhares de animais são trucidados nos matadouros e ninguém se importa com isso. Mas basta que se mate um único ser humano para que todos fiquem muito preocupados. Por quê? Porque a forma corpórea humana é extremamente importante para executar a missão da vida. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati yasam tato jayam udiraye shri chaitanya manobhisam istapitaham jena bhutale swayam rupa kadamahyam dadati swapadantikam tatasu dasasta putro damayanti matirnripa ahumitra sahanjam vai Kalmasham Grinutarpati Vashishta Shaptaraksho Adu Anapatya Swakamana Sarvakam
teve um filho chamado Sudassa, cujo filho, conhecido como Shodassa, era o esposo de Damayanti. Sodassa, às vezes, é conhecido como Mitrasarra ou Calma Chapada, devido às suas próprias más ações. Mitrasarra não teve filhos e Vashishta amaldiçoou-o a tornar-se um antropófago rakshasa. O rei Parikshit disse: ó Shukadeva Goswami, porque Vashishta, o mestre espiritual de Sodassa, amaldiçoou aquela grande alma? Desejo saber isto. Se não for um assunto confidencial, por favor, descreve-mo. Shukadeva Goswami disse: certa vez Sodassa foi viver na floresta onde matou um canibal Rakshasa, mas perdoou e libertou o irmão deste. O irmão, entretanto, decidiu vingar-se. Pensando em prejudicar o rei, ele tornou-se cozinheiro da casa real. Certo dia, o mestre espiritual do rei, Vashishta Muni, foi convidado a jantar e o cozinheiro Rakshasa serviu-lhe carne humana. Enquanto examinava o alimento que lhe foi oferecido, Vashishta Muni, através de seu poder místico, pôde entender que o mesmo era inadequado para ser consumido, pois se tratava de carne de ser humano. Ele ficou muito irado disso e imediatamente amaldiçoou Sodassa a tornar-se um canibal. Ao compreender que a carne humana fora servida pelo Rakshasa e não pelo rei, Vashishta submeteu-se a 12 anos de austeridade para purificar-se da ação de ter amaldiçoado o impecável rei. Mas aí já era tarde, né? Não dava mais, não tinha mais jeito. Enquanto isso, o rei Sodasha bebeu água e cantou o Shapa Mantra, preparando-se para amaldiçoar Vashishta. Aí ia ter o revide por parte de Sodasa. Mas sua esposa, Madayanti, impediu-o de tomar essa atitude. Então o rei viu que as 10 direções, o céu e a superfície do globo, estavam repletos de entidades vivas em toda parte. Sodassa adquiriu, assim, a propensão para o canibalismo e recebeu sobre sua perna uma mancha negra, motivo pelo qual ficou conhecido como Calma Chapada. Certa vez o rei Calma Chapada viu um casal de brahmanas ocupado em intercurso sexual na floresta. Enquanto, estando influenciado pela propensão a Rakshasa, o rei, tendo muita fome, agarrou o Brahmana. Então, a pobre mulher, a esposa do Brahmana, disse ao rei: ó herói, na verdade, não és um canibal, ao contrário, és um dos descendentes de Mahishvata. De fato, és um grande lutador, o esposo de Madayanti. Não deves praticar semelhante ato irreligioso. Desejo ter um filho. Por favor, portanto, devolve meu esposo, que ainda não me engravidou. Deho ayana surajam purushasya kilartada tasmadasya vaduvira savathavada uchyate. Ó rei, ó herói, este corpo humano presta-se à obtenção de benefícios universais. Se agires precipitadamente e matares este corpo, liquidarás todos os benefícios que podem ser colhidos na vida humana. Isso é a prova que é um casal de brahmanas, né? A esposa do Brahma, pregando para o rei Sodasha que Vashishta foi iluminado ao canibalismo. Incrível tudo isso. É melhor. Ver o que você vai fazer. Matar qualquer entidade viva já é muito grave, porque só Krishna pode matar. É ele que cria. Ninguém não criou não pode matar, se não tem essa autoridade.
Muito mais grave é matar um ser humano. Então, uma parte de toda a novela aqui que estamos ouvindo, que é interessante. Que é interessante. E nós vamos ver que o próprio fascista Muni vai ter que engravidar. A esposa do rei. Porque ele também não tinha filho. Então, nós vamos ver aqui que o ponto principal é a valorização da vida humana. Tanto é que Prabhupada falou aqui. Prabhupada deixou isso aqui bem claro. A gente vê como a Kali Yuga está degradada, né? Hoje em dia se mata seres humanos por um celular, por um tênis, por... Nossa, tem aquela história aí que, assim, R$10, dívida de cachaça. Assim, vê tudo. Você vê qualquer coisa absurda, se mata sem a mínima valorização da vida humana. Porque se é honesto, porque é Kali Yuga, né? Mas a vida humana não pode ser assim tão desvalorizada. Ó rei, ó herói, este corpo humano presta-se à obtenção de benefícios universais. Então ela foi lá, ela tentou tocar o coração do rei Sodasa, mas ele estava com fome e inclinado ao canibalismo. Ele vai matar e vem comigo, o esposo dela, o Brahma. E ela está dando alerta: se agires precipitadamente e matares este corpo, liquidarás todos os benefícios que podem ser colhidos na vida humana. E na vida humana se pode colher o benefício último. O Bhagavata, 11º canto do Bhagavata, no capítulo 9, verso 29, tem um verso muito claro sobre isso. Ladam sudurlabam idam bahu sambravanti narusha arta dananitya piradira tanam atetanapate tanumrityu java nishya savisaya kamusavatasya. Fala o quê? Fala que a vida humana é raríssima. E, embora seja temporária, como todas as outras formas de vida são, ela pode otorgar o maior benefício para a alma. Então, um ser humano sóbrio, normal, inteligente, de verdade, ele deve pensar sobre isso muito seriamente. Ele deve levar esse assunto da autorrealização enquanto está num corpo humano de maneira muito determinada, muito séria. E a prova de que o verso é enfático, porque ele fala no Mrityu Java. Eu tenho que fazer isso antes que ocorra outra morte. Porque se aí morreu de novo e continuou na roda do Sansara. A única maneira de sair é fazendo algo antes de morrer que livre ele do ciclo de nascimento e morte. Ele está assim. Na vida humana, todos, as vidas, a alma corporificada nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Né? Já falou agora a vida dele, nos mídias, Tare, Komaranja, Mananjana, Tatadehantara Prati, Tirastatra Namuriati. Então, quem leva esse assunto muito a sério, adicionando um dia, um controlador da situação, da temporalidade desse mundo material, está se preparando ou para diretamente desse corpo humano ser transferido para o mundo espiritual, voltar para a sua vida eterna, como o Srila Prabhupada explicou aqui. No mundo material todos anseiam pela felicidade, porém, como não conhecem o destino último, mudam de um corpo a outro. Mas o ser humano tem a obrigação de conhecer o destino último. Entretanto, se o ser humano obtém a oportunidade de possuir uma forma corpórea humana, nesse corpo ele poderá, com
muita seriedade, com muita sobriedade também. Ter uma vida regulada, ter uma vida de preparação para, se não se transferir nessa vida, desse corpo, para o mundo espiritual, já, pelo menos, ir melhorando o seu caminho, trilhando o caminho de volta ao lar, de volta ao Supremo. Então, a primeira preocupação é essa, entender que, assim como a alma passa, terrinas mídia taderre, comarão, javanã, jará, assim como a alma passa da infância à juventude, é a mesma alma, da juventude à velhice, a alma passa outro corpo na hora da morte. Então, a gente tem que se preparar para isso. Porque ainda que tenhamos que entrar em outro corpo, temos que ter feito dessa vida um sucesso como ser humano exemplar, na próxima vida termos condições de continuar o processo de, com muita facilidade, com muita inteligência, executar os fumarcas materiais, da marca, kama e moksha, e superar o estágio último, que é a liberação, moksha, e se situar aqui como ser humano já numa posição liberada, que é a posição do devoto, que é a alma que se rende a Krishna. Então tudo isso tem que ser pensado ao momento de antes que ocorra outra morte. A gente tem que pensar sobre tudo isso. Então nós temos que levar esse assunto da preparação para morrer muito a sério. Isso é dever do ser humano. Deixei a sala de Israel para passear. E não deve perder essa vida humana em troca de um desfrute material, em última instância, desfrute sexual, que está disponível em todas as circunstâncias para qualquer animal, para qualquer inseto, para qualquer bicho. Agora imagine só o ser humano perder a dádiva da vida humana, jogando ela no lixo, para viver como qualquer animal vive, para desfrutar de um prazer que qualquer inseto desfruta. É loucura, não é? É o que fala esse verso do Bhagavata. Então, Tata derranda da Prapti, Didas Tatra na Muriati. O ser humano tem que se preparar para não se perturbar sequer na hora da morte, para conseguir no mínimo uma condição melhor no próximo nascimento. Se tornar senhor da situação. E quem se torna um senhor da situação? Simplesmente é dever executar dharma, religiosidade, artha, desenvolvimento econômico, kama, o gosto dos sentidos regulado, e moksha, e depois buscar a liberação. Mas isso não é a perfeição ainda. Parada Maharaj explicou isso. Parada Maharaj fala que Kumara Acharyo Pragye Dharma Bhagavatam Durabam Nausam Dharma Tadapa Dhruva Markadam. Parada Maharaj fala que tudo bem você agir de acordo com a sua natureza, executar os seus deveres prescritos, a sua ocupação, o seu dever ocupacional último, de acordo com a sua natureza. Tudo isso é dever mesmo do ser humano, mas o ser humano tem um dever ainda maior, que é dar uma vaga da Tamika, que é ir além da tentativa de buscar salvação e liberação, que os formatos materiais prescrevem nas Escrituras, como o Prabhupada bem explicou aqui. Deve ir além. Olha o que o Prabhupada fala, se não é exatamente isso. Entretanto, se o ser vivo obtém a oportunidade de possuir uma forma corpórea humana, neste corpo ele poderá seguir os 4 princípios representados sob a forma de dharma, religiosidade, artha, desenvolvimento econômico, kama, gosto dos sentidos controlado e moksha. E se ele levar
uma vida regulada, poderá progredir ultrapassando a liberação, moksha, que é o último, para ocupar-se a serviço de Radha e Krishna. Então, isso não é Dharma, isso é Sanatana Dharma. Isso que Prabhupada Maharaja chama de Dharma Bhagavatamrita. Executar o Sanatana Dharma, executar o dever ocupacional último da alma. A alma que é serva eterna de Krishna. Se ela servir como ela é serva no mundo espiritual aqui e agora, mesmo como um ser humano, ela vai ultrapassar a perfeição material, que é a liberação, moksha, e vai adentrar a compreensão espiritual de Bhakti Yoga, o serviço espontâneo amoroso a Krishna, que é a ocupação de todas as almas eternamente no mundo espiritual, como o Sr. Chaitanya enfatizou, toda alma é serva eterna de Krishna no mundo espiritual. Jiveira, Swarupahaya, Krishneira, Nityadasa. Então essa é a compreensão mais elevada que existe. Só que isso só é possível com o ser humano. Então Prabhupada Maharaja também falou isso. A vida humana, embora seja, como todas as outras, como fala também esse verso do Bhagavatam, que eu falei, embora seja também temporária, mas ela é uma bênção especial, porque nela nós podemos nos entender, nos autorrealizarmos, nos colocarmos na posição mais elevada que existe, não de execução de meramente Dharma Swamishta Vishakshana Karasudya, executar os seus deveres ocupacionais últimos, de acordo com suas próprias naturezas, perfeitamente. Só fazer isso não resolve. O que vai resolver é se inclinar pela pessoa suprema, pelas atividades da pessoa suprema, pela compreensão da pessoa suprema, pelo entendimento da pessoa suprema, pelo relacionamento amoroso com a pessoa suprema. Então esse verso do Bhagavatam dá esse alerta. Dá uma solicitação com Sam Vishwakshena Katasudya. Se executar somente a marca do moksha, os princípios dos marcas materiais, de maneira perfeita, o dever ocupacional, mas não se inclinar por ouvir sobre as glórias do Senhor Transcendental e entender o Senhor Transcendental, ou seja, executar Sanatana Dharma, ocupação eterna da alma, serviço devocional, Bhakti Yoga. Se isso não acontecer, chama ele a Riquevalana. Toda a perfeição da execução do sistema de Varna e Ashra foi mera perda de tempo, foi inútil. Então, essa é a informação aqui que o Prabhupada deixou bem claro. Ser humano é raro alguém se tornar um ser humano. Raro, de acordo com as escrituras, de acordo com o Prabhupada. Porém, ele fala Durlabama no Sandhyama. Durlabama quer dizer muito difícil. É muito difícil Jama nascer como um ser humano. Durlabama no Sandhyama. Tanto é que, por ser verdade isso, e por ser a meta última, e por ser a coisa mais elevada que existe, se alguém fizer um pouco de avanço nesse caminho, está dando, não vai estar dando. Ele pode se salvar com um pouco de esforço que ele executar nesse caminho do Bhagavata Dharma, do Sanatana Dharma. Então vejam só a importância de compreender isso e, acima de tudo, a importância do serviço devocional, da execução de Bhakti Yoga, do serviço prestado única e exclusivamente para satisfazer Krishna. Então, Prabhupada cita logo no começo do Narottama Dasa Thakura, o corpo humano é extremamente valioso, porque nesse corpo a entidade viva pode entender as instruções de Krishna e alcançar o seu destino último. Não vai entender isso em nenhum outro corpo, só no corpo humano. A entidade viva
viva está dentro do mundo material para cumprir a missão de voltar ao lar, voltar ao Supremo. E isso é tão elevado que já nessa tentativa já se experimenta um prazer superior, uma felicidade que é bem-aventurança, que é transcendental. Qualquer coisa mais estimulante para se continuar nesse caminho do que Bhagavad-gita, Sumangalam, Swasthayana, Srila Goswami explicou. Quem trilha esse caminho, de cara já sente um alívio das ansiedades materiais, Bhagavad-gita. Já sente Swasthayana, uma felicidade superior, verdadeira. E Sumangalam percebe na prática que a sua vida está sendo um êxito, está sendo realmente auspiciosa. Então servir Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna, servir Krishna. Nada mais, só isso. Perfeição da vida. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, Ki Jai.